Pessoal, eu vou mostrar para vocês um caso onde, depois de um diagnóstico muito apurado, a gente decidiu fazer o caso, é um caso assimétrico, esquelético, onde o paciente tem um lado da face maior do que o outro, lado da mandíbula, e a gente decidiu fazer o caso sem cirurgia ortognática. Ele é filho de um cirurgião aqui de Brasília, e passou muito tempo decidindo se ia querer tratar, se ia operar ou não ia, até que ele veio conversar comigo, falando assim: Nélio, você acha que existe possibilidade com as mini placas da gente fazer o meu caso sem cirurgia? Então veja bem, pessoal, não é a mini placa que vai decidir se o caso pode ser feito ou não sem cirurgia, é o diagnóstico. Tá? Então primeiro a gente faz um diagnóstico todo em 3D apurado para a gente saber se tem condições técnicas de fazer o caso, de compensar o caso, de forma que ele fique totalmente satisfatório ao final e o paciente possa viver assim, com uma oclusão estável, uma estética bacana, sem prejudicar ao longo da vida dele aquele trabalho que foi feito de compensação. E foi isso que a gente fez, tá legal? A gente fez o caso dele com 4 mini placas. Ele tinha, como vocês podem ver aqui, mordida cruzada, classe 3 do lado direito, né? Então a parte inferior dele era mais para frente do que a superior, principalmente do lado direito. Mordida de topo anterior e mordida cruzada posterior, principalmente do lado esquerdo. Olha isso aqui, mordida aberta também. Então assim, atrás, falta de espaço protético, ele não conseguia fazer a coroa desse último molar inferior esquerdo, porque o superior batia em cima. Então reparem o nível de movimentação ortodôntica que a gente conseguiu nesse caso, né? Eu vou voltar um aqui para vocês verem. Ao lado direito, a gente distalizou todo o segmento inferior, lateral, e encaixou em chave de oclusão. De novo, a gente tem que sempre perseguir essa chave de oclusão. O ortodontista perseguir essa chave de oclusão, que é o canino no lugar certo, o premolar no lugar certo. E quando a gente distalizou essa parte inferior, a gente conseguiu ajustar a parte anterior, que é o que? O superior por fora do inferior, tampando 1/3 do dente inferior. Isso é o ideal, tá legal? E a gente conseguiu. Reparem que ele, o espaço protético aqui, nessa foto final, ele já está com a coroazinha lá. É uma coroa provisória, mas já está uma coroa lá. Reparem que desse lado aqui era só o pino de metal. Ele não tinha nem coroa, não ficava coroa. O dente estava aberto só com um pino de metal ali. Ali já tem uma coroa, tá bom? Então, reparem no perfil. É um paciente assimétrico, que ele tem um desvio lateral da mandíbula, mas ao descruzar a mordida, encaixar os dentes na posição certa, fazer as movimentações de compensação para encaixar os dentes no lugar certo, melhorou até o desvio facial dele. Ele ainda tem esse desvio, né? Eu não prometi, não tem como a gente corrigir um desvio de 7, 8, 9 milímetros na face, mas que melhorou, melhorou, né? Reparem como a gente conseguiu ajustar, enquadrar melhor o sorriso dele na face. Ele é um paciente dólico facial que tinha a mandíbula girada para baixo, e a gente conseguiu destravar essa mandíbula e girar um pouquinho para frente. Reparem como é que melhorou o perfil dele. Olha como é que a gente conseguiu essa melhora. Então, olhando agora o exame antes e depois, 3D. Reparem que não encaixava nada, batia superior, incisivo superior com inferior. E aqui a gente conseguiu os dentes mais bem engrenados. A mandíbula girou um pouquinho no sentido anti-horário. Repare que os incisivos eu consegui jogar, ele melhorou a posição dele aqui dentro do osso medular e ele conseguiu o trespasse. Além da gente conseguir todos esses benefícios oclusais e faciais, reparem nas ATMs dele. Ele tinha essa ATM do lado direito, que é onde ele tem o lado maior dele, o crescimento maior facial esquelético. Reparem que ela tinha uma área sem a cortical formada, embaçada, sinal de que estava tendo uma degeneração articular, tá? Muito esforço, muita pressão, pancada, mordida cruzada, falta de espaço protético. Então aquilo ali levava o sistema a uma pressão, uma carga muito grande, onde as articulações estavam absorvendo todo esse trauma e um processo degenerativo de desgaste articular já tinha sido implementado aí. Reparem, após o tratamento, como a gente consegue olhar a cortical. Reparem que ele centralizou, reparem como o côndilo está perto da fossa, reparem como a gente conseguiu abrir espaço no côndilo dentro da cavidade articular, né? E
Com isso, houve uma melhora, já está formando uma cortical, dá para ver uma linhazinha branca aqui. Então, assim, a gente conseguiu, ao melhorar a oclusão dele, mudar a posição condilar. Olha que coisa fantástica. Como é que a gente vai fazer um tratamento desse nível sem um diagnóstico apurado e sem as ancoragens? Realmente a gente antigamente não tinha condições nenhuma de chegar num nível de trabalho desse aqui, onde a gente conseguisse compensar o caso e deixar o caso dessa forma extremamente equilibrado, né? Facial, oclusal e articular. Tudo funcionando no mais perfeito equilíbrio. Tá? Agora o paciente vai fazer as reabilitações que ele tem que fazer e a gente vai só acompanhar ao longo da vida aí, mas eu tenho certeza que ele não vai ter mais problema nenhum. Ficou tudo muito bem encaixado.